Será que você, como um cristão, votará de uma maneira responsável nestas próximas eleições? Eu quero mostrar para você, nestes dois vídeos, nesse vídeo de hoje e no próximo, em quem um cristão não deve votar, caso ele queira exercer a sua cidadania cristã com responsabilidade. Prepare-se, porque este assunto vai ser muito importante e eu preciso que você tenha uma mente aberta àquilo que a Bíblia tem a ensinar. Então, vamos para o estudo de hoje. Quero começar o nosso estudo lendo para você Filipenses capítulo 3, verso 20, que diz o seguinte: nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania, a nossa principal pátria é a pátria celestial. Você e eu devemos viver com os pés na terra, porém com os olhos no céu. Não devemos nunca esquecer de que a nossa principal cidadania é celestial. Lá será o nosso destino eterno. É na presença de Deus que nós encontraremos um mundo onde haverá perfeita justiça social, encontraremos um mundo onde não haverá mais pecado, nem dor, nem sofrimento. Então, primeiro ponto, o cristão não deve perder o seu tempo erguendo bandeiras políticas, tirando o foco do céu. Então, o nosso foco é o céu. Porém, isso não significa que nós devamos ser irresponsáveis na hora de votarmos. Por quê? Em Mateus capítulo 5, versos 13 a 16, Jesus diz claramente que você e eu somos o sal da terra e a luz do mundo. Se você e eu somos o sal da terra e a luz do mundo, é óbvio que nós devemos influenciar o mundo. Devemos dar sabor ao mundo, devemos iluminar o mundo. E uma das formas pela quais podemos influenciar o mundo é através do nosso voto. Quando votamos com responsabilidade e elegemos candidatos, avaliamos candidatos que possam defender os interesses de Deus na sociedade, nós estamos agindo com responsabilidade. Isto garante que um corrupto não vá ser eleito? Não garante. Nós não conhecemos a mente de nenhuma pessoa e nem as suas intenções. Só Deus as conhece. Porém, como cristãos, se de acordo com Mateus 5, 13 a 16, nós somos o sal da terra e a luz do mundo e devemos influenciar o mundo, é óbvio que o cristão, exercendo o seu direito de cidadania, precisa influenciar o mundo para o bem. E uma das formas de o cristão contribuir para isso, além do seu testemunho pessoal, que é o mais importante, é votando com responsabilidade. E é por isso que neste vídeo e no próximo eu darei dicas para você sobre em quem você não deve votar. Você vai perceber que há princípios bíblicos que nos proíbem de votarmos em certas pessoas que têm certas ideologias que não defende os interesses de Deus. Então vamos lá. Eu queria ver com você primeiramente também uma citação do Dr. John Stott. O teólogo John Stott, no seu livro Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos, ele foi muito equilibrado em relação a este assunto. Ele mostra que mesmo a nosso foco devendo ser o céu, enquanto estamos aqui, devemos nos preocuparmos em pregar o Evangelho, acima de tudo, mas também devemos, com responsabilidade, influenciar a sociedade para o bem. E no seu livro, o Dr. John Stott disse o seguinte: o cristianismo não pode abandonar seu protesto de que Deus revelou a verdade por meio de Cristo e que ela é o que Francis chama de verdadeira verdade. Ou seja, o cristão na sociedade não deve abandonar o seu protesto cristão, que é o quê? Mostrar que há uma verdade absoluta, que é a pessoa de Cristo. Que há verdades que emanam desta verdade absoluta, que é Cristo. E ele continua dizendo o seguinte: precisamos reaver a confiança adequada no Evangelho. E ele continua: não devemos impor o Evangelho aos outros,
mas também não devemos ser tímidos e reter as suas verdades. Devemos ser pessoas que pregam o evangelho, mas também não permitirmos que certas ideologias tomem conta da sociedade, de modo que atrapalhe a expansão da verdade bíblica, de modo que os cristãos se tornem tímidos em apresentar as suas verdades bíblicas. E uma ideologia que é extremamente diabólica e que tem entrado na vida, tem entrado na sociedade e tem feito parte de todo o arcabouço teórico de certos políticos, é a filosofia de Karl Marx. A filosofia marxista é uma verdadeira praga. Eu não estou aqui, queridos, avaliando pessoas, porque eu, como um pecador e falho, eu não tenho como julgar outro pecador. Então eu não estou aqui julgando pessoas, eu estou avaliando a ideologia. A ideologia de Karl Marx ela é muito perigosa para o cristianismo. Primeiro porque Karl Marx foi um ateu militante. Mas não apenas isso, há muitos ateus que veem benefícios na religião e mesmo não crendo em Deus, eles entendem que a religião tem um papel social muito importante, especialmente para tirar as pessoas das drogas, do crime e tudo mais. Mas Karl Marx era diferente. Ele era um ateu militante que tinha como a crítica à religião a base de toda a sua filosofia. Karl Marx tinha como pilar enfraquecer 3 instituições para que o comunismo tomasse conta. E eu vou brevemente falar desses pilares e para você me dizer uma coisa, se é possível um cristão responsável votar em alguém que tem essa ideologia. Eu quero que você analise os dados. Deixe de lado qualquer paixão política, qualquer preferência partidária, porque isso não está aqui em questão. Por exemplo, Karl Marx acreditava que a religião deveria ser enfraquecida. 3 instituições deveriam ser enfraquecidas para que houvesse uma vitória do proletariado contra os burgueses. Para ele, tudo se centralizava nisso, né? Havia uma luta de classes, uma luta entre as classes dominantes, a burguesia, né? E as classes dominadas ou oprimidas, que são os operários. Obviamente, Karl Marx não entendia nada de conflito cósmico. Afinal, ele não acreditava em Deus. A Bíblia em Apocalipse 12, 7 a 9 nos mostra, queridos, que os nossos problemas não existem por causa de luta de classes. Não são lutas de classes os nossos problemas. O nosso maior problema reside no conflito que existe entre Cristo e Satanás. Quando nós perdemos o nosso tempo, né, pregando por aí ou afirmando que o problema da humanidade está entre a luta de classes, entre a burguesia e os operários, nós estamos simplesmente tirando o foco daquilo que realmente é importante. Existe um conflito cósmico entre o bem e o mal. E ali está a origem dos nossos problemas. Então Karl Marx já começa aqui, errando aqui. Ele coloca o problema nas classes dominantes. Não estou dizendo que eles estavam certos, né? Várias pessoas realmente exploravam os operários, especialmente naquela época de Karl Marx, e teve um aspectozinho positivo, né, quando Karl Marx acusou esta exploração do trabalho e tudo mais. Mas a base dele, na sua grande maioria, é um erro, é uma distorção das escrituras. Porque quando você apresenta os problemas sociais como tendo origem nas lutas de classes, você está ignorando que na verdade existe um conflito real entre Deus e Satanás. E que a disputa deste conflito não é uma disputa entre classes, é uma disputa entre Deus e Satanás. Quem vai dominar? Quem vai ter um trono ocupando o coração do ser humano? Ou seja, a questão é muito mais séria do que lutas de classes. Para Karl Marx, 3 instituições deveriam ser enfraquecidas ou liquidadas para que os operários vencessem a burguesia. Tá ok? Religião, família e Estado. Eu quero fazer um comparativo com você entre
o que Marx pensava sobre religião, família e Estado com aquilo que a Bíblia ensina a respeito dessas instituições. Preste atenção. Eu vou comparar aquilo que Marx acreditava a respeito dessas instituições com aquilo que a Bíblia ensina. E eu quero que você, com muita honestidade intelectual, me diga se será ou não possível harmonizar as duas coisas e se é possível um cristão responsável e comprometido com a Bíblia escolher como seu representante no governo alguém que adere a tal ideologia. Eu vou aqui apresentar para você um quadro comparativo. Obviamente, tem muitas coisas a mais para serem comparadas. Eu até quero concluir um artigo que eu estava escrevendo sobre esse assunto, em que eu faço um quadro comparativo bem maior entre a ideologia de Karl Marx e a Bíblia Sagrada. Mas vamos comparar essas instituições que eu falei. Primeiramente, como que Karl Marx considerava a família? Você vai ver, inclusive, aqui no slide deste vídeo, para você poder fazer esta comparação. Para Karl Marx, a família era uma instituição estabelecida, era um mecanismo, na verdade, social, usado pela classe dominante e que acaba alienando as pessoas. Portanto, há uma necessidade de desconstruir a família. Então perceba, hoje existem partidos que defendem muito a questão da ideologia de gênero. A base é desconstruir a família tradicional. A base é marxista, é de Karl Marx. Agora, o que a Bíblia ensina sobre a família? Que ao invés de ser um mecanismo social utilizado pela classe dominante, na verdade a Bíblia diz que a família é uma instituição estabelecida por Deus no Jardim do Éden, de acordo com Gênesis 2, 22 a 24, e que é através da união entre homem e mulher que Deus quer formar a base da sociedade, a base da igreja. Você está vendo, inclusive, no quadro comparativo, os textos bíblicos nos quais a Bíblia se posiciona a respeito. Então veja, o conceito que Karl Marx tem da família é totalmente diferente do conceito apresentado pela Bíblia. No próximo vídeo eu vou falar sobre mais 2 pilares de Karl Marx que contradizem a Bíblia. Eu preciso que você assista ao outro vídeo. Porque no outro vídeo, além de eu falar dos outros 2 pilares, eu vou dar para você algumas dicas sobre em quem você não deve votar em hipótese alguma. E essas dicas, além de dicas que eu extraí da Bíblia, eu extraí dicas especiais da escritora cristã Ellen White. Eu vou compartilhar todas com você. Se você tiver coragem de assistir ao outro vídeo, você vai perceber que a minha linha de raciocínio é bíblica e que eu tenho unicamente o objetivo não de defender candidato A, B ou C, mas mostrar para você que há sim candidatos com ideologias diabólicas que em nada contribuem para a expansão do cristianismo, a fim de que apressemos a volta de Cristo. Então não perca o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.